e tínhamos reuniões dominicais. E eu estava me preparando para correr uma maratona no Rio de Janeiro. E num dos treinos para a maratona do Rio de Janeiro, nós fomos de ônibus até Jundiaí, e de um posto das Pamonhas lá de Jundiaí, nós fomos correndo, treinando até Bom Jesus de Pirapora. Isso eu treino para a maratona do Rio de Janeiro. Eu corri 2 maratonas no Rio de Janeiro. E nós repetimos esse treino algumas vezes. E eu chegando de desses treinos, após uma maratona, eu era o coordenador do grupo de jovens, eu abri no grupo de jovens que eu tinha um desejo de fazer uma peregrinação para Aparecida. E eu vi o pessoal levando cruzes lá em Bom Jesus de Pirapora, bastante gente indo a pé. Correndo mesmo, só tinha nós que íamos para a maratona, né? Aí eu cheguei e falei assim, olha, eu gostaria de, se eu achasse alguns amigos jovens do grupo, para a gente fazer uma peregrinação, só que eu um pouco mais ambicioso, eu gostaria de ir até Aparecida. Isso foi em 85, final de 85. Aí começou a amadurecer a ideia, 120 jovens, tinha uns 25, 30 que dizia que ia, e foi apertando, fomos fazendo reunião, virou o ano. Quando chegou na semana, escolhemos a Semana Santa. Quando chegou na Semana Santa, nas vésperas de sair a peregrinação, dos 40 jovens que falavam que ia, só tinham 7. Foi esses 7 os pioneiros, né? Ainda um dos jovens não foi, mandou o pai no lugar. Tem um senhor de 50 anos que fez a peregrinação junto conosco. E foi uma peregrinação marcada de muito sofrimento, de dificuldade, sem comida, sem apoio, ninguém acreditava no nosso projeto. Chegaram os 7. Os 7 chegaram e foi assim que começou. O padre Olívio Reato, na época, pároco da paróquia, nós o chamamos para abençoar a nossa caminhada. E nós saímos um sábado à tarde aqui de Limeira e chegamos no outro sábado lá em Aparecida, arrebentados, cansados. Nós fizemos refeição sólida de Limeira a Aparecida do Norte, duas refeições, o resto foi porcariada que achava para o caminho, desde milho verde cru, batata assada, pimentão, tudo que achava para o caminho comer. Nós saímos sem nenhum tipo de apoio. Aí da segunda, terceira para frente, já começamos a receber uma refeição diária, depois mudou para 2. E hoje a peregrinação tem café da manhã, almoço e janta. E lugar para dormir, graças a Deus. E você tem alguma história assim, que marcou bastante para compartilhar? Tem várias. Tem várias histórias que acontecia. Porque você imagina um grupo de 7 foi para 13, depois de 13 foi para 14, 15, 20, 22, e foi aumentando o grupo. E para fazer uma caminhada dessa, você precisa estar bem espiritualmente, bem fisicamente e bem de saúde. Quem não tiver esses requisitos não adianta e ser perseverante e ter muita fé em Deus. São essas coisas que precisa. E você há de convir que não há como fazer uma caminhada dessa só rezando, não pode, não dá. Então, a gente fazia algumas brincadeiras, alguns fatos interessantes que aconteceram. E são várias coisas que aconteciam. Quando chegavam as pessoas novas, às vezes a gente brincava, quando tem uma barreira lá na divisa do estado de Minas com São Paulo, que os guardas rodoviários iam revistar as mochilas. Então, os romeiros novos estavam levando canivete, faca para usar no caminho. Então, chegava lá, o pessoal jogava faca fora, um monte de coisa. Então, era coisa assim que a gente... brincadeiras que a gente fazia com as pessoas para poder a pessoa sair um pouco da ficção do caminho. Porque você imagina um sol de 40 graus caminhando. Muitos fatos pitorescos já teve, mas teve alguns que tem 2 passagens muito tristes. Sofremos um acidente na Fernão Dias, houve um acidente de trânsito do nosso lado, morreu 2 pessoas, não da Romaria, mas 2 carros bateram de frente, né? Nós estávamos numa procissão de 40 romeiros, mais ou menos,
caminhando, os carros vieram, foi desviado um buraco, deram de frente e morreu, uma senhora morreu na hora e o homem agonizou no volante. Nós tentamos tirar o volante, foi uma das coisas assim que marca muito a nossa vida. Isso foi na 10ª Romaria. E mais adiante, lá para a 18ª Romaria, nós tivemos um episódio muito triste. Nós recebemos a refeição na cidade de Extrema, em Minas, isso já é estado de Minas Gerais. E quando nós almoçamos e caminhamos 2 horas mais ou menos, nós estávamos em 80 romeiros mais ou menos, 85. Desses 85, 40 sentiram vômito e diarreia. Deu uma intoxicação alimentar muito grande. Nesse dia eu internei acho que 40 romeiros. Não. Em 3 cidades. Precisamos fazer uma operação de guerra ali no caminho. E nós internamos romeiros em Itapeva, Camanducaia e Extrema. Precisei fretar um ônibus para recolher os romeiros mais tarde e levar o restante até Camanducaia. Isso aconteceu por volta de 14 horas. Quando foi 22 horas, todos estavam medicados e já no hotel, mas muito desidratados. Deste grupo, não voltou ninguém embora, todos caminharam, depois de serem internados, tomados soro, tudo. Então são alguns fatos assim que marcou bastante para nós. Eles foram medicados e continuaram a caminhar? Eles ficaram internados por volta de 6 horas mais ou menos, tomaram soro para recuperar. Depois levamos para o hotel de ônibus e depois eles dormiram. E no dia seguinte, 4 horas da manhã, nós subimos a 18 quilômetros de serra, uma serra muito íngreme que tem de Camanducaia para frente, e nós conseguimos chegar em Aparecida. Foi um negócio assim muito interessante que aconteceu na nossa vida. Humanamente falando, sem ser pela força de Deus, pela graça de Deus, jamais daria para continuar a caminhada. E mostra a importância do preparo que tem que ter, né? Sim, o preparo, a perseverança e também a fé, né? Se tivesse desanimado sem fé, jamais seria. E uma das coisas legais assim que também que o Brasil inteiro conheceu nossa romaria foi na 7ª Romaria. Estávamos em 24 romeiros e o SBT, uma rede de televisão grande de São Paulo, veio a Limeira e mostrou a saída nossa, o meio e a chegada em Aparecida. O programa aqui agora, Madalena Bonfilholi, fez uma reportagem onde a nossa romaria ficou assim conhecida a nível de Brasil. Pelas estatísticas que temos, no Brasil não existe um grupo organizado quanto ao nosso, em termos de organização, tá? E que desenvolve um trabalho como esse, um trabalho filantrópico, né? Desenvolve esse trabalho filantrópico, esses empréstimos desses equipamentos, atendendo aqui com refeição diária para os pobres, para as pessoas que vêm. E o nosso projeto final será a creche do idoso, né? Nós vamos, se Deus quiser, construir a creche do idoso, onde o idoso vai vir para cá de manhã com a família deixa, vai trabalhar, à tarde vai passar. Nós vamos ministrar remédio, dar refeição, banho, café da tarde e retornar esse idoso para casa no final do dia. Esse é o projeto do grupo de peregrinos. E acoplado ao projeto do Centro Dia, que é a creche do idoso, nós temos o projeto do Centro de Convivência, onde o idoso acima de 60 anos, com condições normais de locomoção, ele virá para cá, ele vai ter aula de violão, canto, coral, vai ter um baile por semana para dançar, para interagir, corte de costura, pintura em tecido, em cerâmica, jogos lúdicos, que são jogos de malha, boche, dominó, damas. Então, nós vamos ter as áreas de horta comunitária, as áreas de descanso, onde eles vão poder descansar, tirar uma soneca. Então, esse é o projeto final nosso aqui, onde nós queremos chegar.